Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, o capítulo 1, os versos 26 e 27. No livro do Gênesis, o capítulo 1, os versos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, pedimos-te o entendimento da Tua palavra. E pela Tua misericórdia, pedimos-te que a Tua palavra tenha consequência em todos e cada um de nós. Que a Tua palavra não volte vazia, mas faça a diferença proclamada pelo Senhor a cada um de nós. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós assim te suplicamos. Amém. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Esse é o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1948. Não há dúvida na cultura ocidental quanto ao fato de que esta afirmação a respeito da igualdade de todos os seres humanos, ela tem como fundamento esta expressão sagrada que acabamos de ler na Bíblia, no livro do Gênesis. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A afirmação da igualdade como um sinal do reino de Deus é uma afirmação decorrente desta compreensão de que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e carregamos em nós este valor intrínseco, que não é nosso senão doado por Deus a nós no seu ato criador, no seu ato criativo. Esta é a dignidade de todo ser humano, o fato de que é portador da imagem e da semelhança de Deus. Aviltar a dignidade de um ser humano é dar um tapa na cara de Deus. Fazer vistas grossas à vida indigna de um ser humano é expressar desprezo ao Deus que o criou. Esta afirmação da igualdade de todos os seres humanos está na primeira página da Bíblia Sagrada. Mas é com muita tristeza que nós olhamos para a história e percebemos que nós cristãos, e que na tradição judaico-cristã, nós também não apenas negligenciamos este princípio da igualdade entre todos os seres humanos, mas nós construímos, promovemos, sustentamos, preservamos, alimentamos sistemas de iniquidade, estruturas malignas, estruturas diabólicas que promovem a segregação, o sectarismo, o abuso e a indignidade de pessoas humanas. Nós cristãos pactuamos com a escravidão. Nós cristãos pactuamos com os genocídios das populações indígenas e das culturas na América Latina. Nós cristãos sustentamos o apartheid na África do Sul. Nós cristãos
queimamos os negros na América do Norte. Nós cristãos abusamos dos escravos e matamos os índios nesse país, em solo brasileiro. A nossa tradição cristã católica romana sugeriu em algum momento que os índios, as mulheres e os negros não têm alma. E era necessário que assim se afirmasse. Se o índio tem alma, ele é meu semelhante, e portanto eu não posso matá-lo. Se a mulher tem alma, ela é minha semelhante, e portanto dela eu não posso abusar. Se o negro tem alma, ele é meu semelhante, e portanto eu não posso escravizá-lo. Foi necessária a construção de uma compreensão teológica para sustentar um mecanismo social, político, econômico de dominação e de abuso da imagem e da semelhança de Deus no ser humano. Como foi que construímos essa cultura que temos a coragem de chamar cristã, se não conseguimos entender sequer as primeiras páginas, ou, na verdade, a primeira página da Bíblia Sagrada, que diz que todos nós somos iguais, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os rabinos, eles sempre disseram que foi por esta razão que Deus criou um só casal, para que toda a raça humana descendesse de um mesmo barro. Deus não cria um casal de um barro, e um outro casal de outro barro, e um outro casal de outro barro. A Bíblia Sagrada conta que existe apenas um casal. Não existe um bonequinho de barro japonês, um bonequinho de barro negro, um bonequinho de barro branco, um bonequinho de barro amarelo. Não existe. Existe só um bonequinho de barro. Ele é o ser humano. E Deus sopra nesse bonequinho de barro, neste barro, neste Adão, o barroso, o fôlego da vida, e imprime neste ser a sua imagem e a sua semelhança. É por isso também que Deus tira a mulher da costela de Adão. Dizem os intérpretes do Torá, de Moisés, que Deus não usa um outro barro para fazer a mulher, senão o mesmo barro com o qual fizera Adão. E não extrai a mulher dos membros superiores para que ela não domine sobre o homem, e não extrai a mulher dos membros inferiores para que ela não seja subjugada pelo homem, mas extrai a mulher do lado para que esteja em igualdade diante do homem. Esta é a compreensão da Bíblia Sagrada, macho e fêmea como portadores em mesma categoria e dimensão e direito da imagem e semelhança de Deus. Aqui a Bíblia Sagrada faz a afirmação da diferenciação de gêneros, masculino e feminino. Esses são os dois gêneros. O que a Bíblia Sagrada diz é que há apenas dois gêneros, tem homem e tem mulher, tem masculino e feminino. E a Bíblia Sagrada deixa claro que há homens que se comportam como mulheres, e há mulheres que se comportam como homens. Mas gênero humano são apenas dois, gêneros masculino e feminino. E estes dois gêneros estão em relação de diversidade, macho e fêmea. Mas estão em relação de complementaridade, porque a imagem de Deus não está apenas no homem, nem apenas na mulher, está no homem e na mulher, no ser humano. E porque estão em relação de diversidade, complementaridade, estão necessariamente em relação de igualdade. Portanto, na primeira página da Bíblia Sagrada já há uma afirmação categórica a respeito da igualdade. E quando nós hoje falamos mais igualdade como sinal do reino de Deus, nós estamos na primeira página da Bíblia Sagrada. E na primeira página da Bíblia Sagrada já encontramos essa pedra de tropeço que condena a história da humanidade e particularmente a cultura ocidental. A cultura em que vivemos é uma cultura machista, classista, racista, e não há como ocultar e não há como esconder isso. Não podemos tapar o sol com uma peneira, não é possível nós negarmos o fato de que vivemos numa sociedade e num mundo racista, machista e classista.
É na Bíblia Sagrada que encontramos a afirmação categórica que exige de todos nós cristãos que nos levantemos contra a desigualdade em qualquer de suas manifestações ou expressões. É por esta afirmação de igualdade que a Bíblia Sagrada vai compreender a ação de misericórdia na direção de um outro ser humano, não como um ato de caridade, mas como um ato de justiça. A palavra que a Bíblia hebraica traduz como caridade é tzedaká. Justo é o sadik, é aquele que pratica tzedaká. Não é um ato de benemerência, não é filantropia, não é uma generosidade bondosa, não é uma expressão de virtude, é um reconhecimento do direito daquele que está diante de mim. E quando numa situação de desfavorecimento e de indignidade, eu reconheço que o direito deste ser humano que está diante de mim está sendo aviltado e sacrificado, então eu ajo em sua direção para restituir-lhe o direito, de modo que o meu ato não é um ato de caridade, é um ato de justiça, é a prática da tzedaká, ensinada na Bíblia Sagrada de ponta a ponta. Vale ressaltar que na Bíblia Sagrada, a tzedaká, aquilo que chamamos de caridade, de ação de misericórdia, de ação de generosidade, de ação de solidariedade, a tzedaká não é uma sugestão, é um mandamento. É um mandamento desde a lei de Moisés. Justiça, justiça, busque a justiça, siga única e exclusivamente a justiça, e a justiça deve seguir você. Você segue a justiça e a justiça segue você. Deuteronômio capítulo 16. É Deus quem preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, Ele é o juiz, o Deus de Israel. Yahvé, Jeová, é o juiz. Até quando, pergunta esse Deus, vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados. Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Salmo 82. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com toda sorte de opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Profeta Isaías. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu abomino os seus ajuntamentos dominicais. Não suporto as suas assembleias solenes, isso que vocês chamam de culto. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Eu não aguento mais a música de vocês, eu não aguento mais o dízimo de vocês, eu não aguento mais as mãos levantadas de vocês. Afastem de mim o som das suas canções, a música das suas liras, tirem suas bandas de louvor do palco. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Profeta Amós. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Vocês bebem vinhos em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, os mais caros perfumes, mas não se entristecem com a ruína do povo de Israel. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Profeta Amós. Se não vamos cantar canções, se não vamos nos ajuntar, se não vamos promover cultos, o que vamos fazer?
Deus já mostrou a você, ó homem, ó mulher, o que é bom e o que Ele exige e espera de você. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Profeta Miqueias. O fruto da justiça será a paz. E o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Profeta Isaías. Evidentemente, não estou fazendo um discurso político. Eu acabei de ler Moisés, Isaías, Amós, Miqueias. São os profetas. São os profetas revelando o coração de Deus para nós. São os profetas dizendo que se queremos paz, precisamos promover justiça. A violência assustadora das nossas cidades, eu tenho medo de andar em São Paulo. Eu tenho medo de andar em São Paulo. Eu tenho angústias no meu coração com os meus filhos na rua. A violência assustadora dessa cidade não é só uma questão de segurança pública. Nós não precisamos apenas de mais polícia. O que nós precisamos é de mais justiça. Porque a paz é fruto da justiça, já disse o profeta. Assim diz a sabedoria popular: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Numa cidade onde falta pão para muita gente, há violência na rua e ninguém tem razão. Quando nós falamos mais igualdade como sinal do reino, nós estamos falando em mais justiça. Que se reconheça o direito do ser humano que está diante de nós. Que olhemos ao outro que está diante de nós com o olhar de quem o reconhece como um igual. Mais igualdade. A Bíblia Sagrada vai falar em todas as suas páginas a respeito dos direitos do pobre, da viúva, do estrangeiro, da criança, do idoso. É verdade, sim, que na Bíblia Sagrada nós encontramos um sistema religioso que promove segregação. Segregação étnica. Você é gentio, eu sou judeu. Eu sou o povo especial de Deus. Eu sou cabeça, você é cauda. Eu sou príncipe, você é lixo. Eu sou filho de Deus, você é um cão. Sim, isso está nas páginas da Bíblia Sagrada. Está nas páginas da Bíblia Sagrada que um leproso é impuro. Que um cego de nascença é um amaldiçoado. Que um paraplégico é um maldito dos deuses. Está nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas na primeira página da Bíblia Sagrada diz que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É impressionante como nós não conseguimos entender sequer a primeira página da Bíblia Sagrada. E se não entendemos a primeira página da Bíblia Sagrada, há que se perguntar quantas outras páginas da Bíblia Sagrada nós não entendemos. E a serviço das nossas conveniências, que sistemas de estruturas sociais nós fomos construindo, sistemas políticos, econômicos, religiosos, promovendo distinções, separações, e estabelecendo muros e cercas à nossa volta, deixando os imundos e sujos do lado de fora e os puros privilegiadíssimos do lado de dentro. Isso é abominação a Deus, é o que dizem os profetas. E de onde os profetas tiram isso? Da primeira página da Bíblia Sagrada.
E hoje nós afirmamos mais igualdade. Olhar para o pobre. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador dos pobres. Registre-se, Deus não criou pobres, Deus criou seres humanos. Nós, seres humanos, criamos seres humanos ricos e seres humanos pobres, mas Deus criou seres humanos. E quem despreza o pobre, despreza o Criador. Provérbios 17. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Provérbios 14. E agora, uma notícia para você. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Você pensa que é ditado popular, mas não é. Provérbios capítulo 19. Quem dá ao pobre, empresta a Deus, e Deus o recompensará. Provérbios 19, 17. E quando você vai ao Novo Testamento, você encontra, primeiro, João Batista. João Batista dizendo assim: ei, vocês todos, o Messias está chegando, o Rei dos Reis está chegando, o reino de Deus está chegando. Arrependam-se, convertam-se e mostrem frutos dignos de arrependimento. Então os homens circunstantes de João Batista dizem o seguinte: quais são os frutos dignos de arrependimento? Como é que nós mostramos que nós nos arrependemos e abraçamos o Messias e abraçamos o reino de Deus? Como é que nós mostramos isso? João Batista responde: vocês que são comerciantes, não cobrem nada além do que é justo. Preço justo, mercado ético. Vocês que têm autoridade, não pratiquem a extorsão. Vocês que têm autoridade, não sejam corruptos. E vocês que precisam da autoridade, não corrompam a autoridade. É assim que nós demonstramos que abraçamos o reino de Deus. João Batista não diz assim: reúnam-se de domingo e cantem músicas para Deus. O que ele diz é: desenvolvam um comércio justo, desenvolvam o poder de maneira justa, coloquem o poder a serviço das gentes. É por isso que Jesus, quando está diante de um jovem rico, e ele diz, o jovem rico: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: abandone o seu Deus e entregue a sua vida a Yahvé, o meu Pai. E aí o jovem diz: mas eu já tenho como Deus Yahvé. E Jesus diz: então vende tudo que você tem, dá aos pobres e venha me seguir. E aquele jovem sai de cabeça baixa e demonstra que o seu Deus na verdade era outro. É por isso que Jesus está diante do rico e de Lázaro. E o rico vai para o Hades, vai queimar no fogo do inferno. E o pobre vai para o céu, para o seio de Abraão. Se você ler a Bíblia de maneira displicente, você vai chegar à conclusão de que todo mundo que é rico vai para o inferno e todo mundo que é pobre vai para o céu. E que basta ser pobre para ir para o céu. Não é verdade. Tem muito pobre indo para o inferno e muito rico indo para o céu. Tem muito rico indo para o inferno e muito pobre indo para o céu. Então, mas por quê? Porque a palavra de Jesus e a parábola de Jesus não é sobre quem vai para o céu e quem não vai. É uma palavra sobre como é que nós lidamos com as riquezas. E a nossa incapacidade, nós os que somos privilegiados de olharmos para os outros, que aos nossos olhos são menos favorecidos, como nossos iguais. Por isso é que o rico que está lá no inferno, ele diz assim a Abraão: mande que esse pobre aí, molhe a sua mão na água e venha trazer água para os meus lábios. Venha matar a minha sede. O sujeito está no inferno e não consegue enxergar o outro como um igual, ele ainda é o pobre. Talvez seja esse o inferno, nós não conseguirmos enxergar os outros como nossos iguais. Nós nos enxergarmos como dignos de todos os direitos. Por isso que Jesus ensina a parábola do bom samaritano.
e que diz, olha, o ser humano tem valor absoluto, não importa se ele é imundo, se ele é gentio, se ele está caído à beira do caminho, se ele está sangrando, se ele é assaltante, se ele é bandido. Há um ser humano caído à beira do caminho, então vá lá e ame como se você estivesse amando a você mesmo. Cuide dele como se fosse você caído à beira do caminho. Esse é o caminho da vida eterna. É por isso que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu diz assim, todo o dinheiro sujo que está no meu bolso, eu vou devolver a quem dê direito. E metade dos meus bens eu vou distribuir aos pobres. Esse é um fato muito interessante que os pastores não pregam. Não pregam. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que pregar. Na Bíblia Sagrada, os ricos que se convertem ficam mais pobres, eles não ficam mais ricos necessariamente. Porque eles precisam ressignificar a sua riqueza, ressignificar a origem da sua riqueza, e ressignificar os destinos da sua riqueza, e ressignificar os processos de conquistas de suas riquezas. E aí eles percebem que eles fizeram parte de um sistema iníquo, e então ressignificam tudo. E Jesus diz assim, agora sim entrou salvação nessa casa. Nós hoje, evangélicos, dizemos que se você se converter, você vai ficar mais rico. A gente consegue. Por isso que Tiago diz o seguinte, que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essas afirmações a respeito de mais igualdade, equivalentes a mais justiça, traz para nós, acredito eu, pelo menos 3 aplicações práticas. Mais igualdade. Mais igualdade significa mais ética. E mais ética não no sentido de sermos mais éticos, porque sempre temos que ser mais éticos, mais honestos, mais íntegros. Mas mais ética no sentido de uma ética mais abrangente. Porque a nossa ética evangélica religiosa é ética individual, pessoal, particular, eu e Deus. Eu vejo gente que vive de maneira bárbara, aos olhos de Deus, de maneira torta, e tem a coragem de dizer para mim que entre mim e Deus está tudo bem, pastor. É uma ética particular, pessoalíssima, e mais, praticamente restrita a um tema só: sexo. E do sexo ainda praticamente restrita a mais um tema: gay. Falou em gay, a igreja evangélica se arrepia. Quer um exemplo? A marcha que nós evangélicos fizemos contra a PL 122, que debate a questão dos direitos dos homossexuais, reuniu 25 mil pessoas diante do Palácio do Planalto, em Brasília. A marcha que o movimento Rio de Paz promoveu contra a corrupção na praia de Copacabana reuniu menos de 2 mil pessoas. Nós nos mobilizamos contra a ética sexual, mas não nos mobilizamos a favor da justiça. Por quê? Porque pobre para nós não é um problema. Pobre para nós é um problema do pobre. Pobre para nós é um problema do governo. Para os profetas, não. E para Deus também não. Na Bíblia Sagrada também não. Quer um exemplo? Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Sexo. Sodomia. O que é sodomia? Não vou explicar para você. Nós tiramos essa imagem da sodomia, da prática da homossexualidade, dessa expressão de uma sociedade destruída por Deus. Sodoma e Gomorra. Ícones de imoralidade sexual. Mas quando você vai ler a Bíblia Sagrada, você encontra o profeta Ezequiel
no capítulo 16, dizendo: ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. A imoralidade sexual está debaixo das cadeiras, dos púlpitos, dos altares, dos tapetes, dos bancos, das igrejas. Mas quando a gente olha para o céu e diz assim: Deus, o que é isso? Deus responde assim: isso não é nada, meu filho. O que você precisa ver é o egoísmo dessa gente, o que você precisa ver é a indiferença dessa gente para com a corrupção e a injustiça da sociedade, com o direito humano aviltado. É isso que me incomoda. Deus olha Sodoma e falou: eu estou vendo Sodoma. Ah, então o senhor está vendo lá o pessoal pintando e bordando com sexo? Eu falei: não, eu estou vendo lá o pessoal pintando e bordando com o pobre, e eu não estou suportando mais isso. Porque o pecado, ele traz em primeiro lugar essa conotação. A sua irmã era arrogante, que é uma outra forma de dizer que só tinha olhos para si mesma. E quando a gente tem olhos só para a gente mesmo, quem é o outro? O outro é o objeto do nosso desejo, da nossa satisfação, a gente usa e abusa, mata, escraviza, estupra. É assim que funciona. Mas onde começa a ação promíscua, imoral, em direção ao outro? Começa no não reconhecimento de que ele é um nosso igual, de que ele é um portador da imagem e semelhança de Deus. Eu tenho para mim, não sei se para você é assim, eu faço algumas coisas erradas na vida, são poucas, raras, muito raras, mas eu faço coisas erradas na vida, e eu tenho para mim uma imagem que eu criei, pode ser infantil, pode ser o que for, mas eu tenho uma imagem, que o diabo, quando ele vem me atazanar à noite, vem bater na minha porta lá para me jogar na cara as coisas erradas que eu fiz, é Jesus que abre a porta. Aí Jesus abre a porta. O que foi? Não, eu trouxe aqui um pecado para esfregar na cara dele. Falou: vai te catar. Jesus não fala assim, mas esse pecado aí já está na cruz. É Jesus que abre a porta. Esse pecado aí já está na cruz. Quem tem que tratar pecado com ele sou eu, não é você. Sai. Você já está derrotado, vencido, já pisei na sua cabeça. Sai. Agora o pecado dele, eu, Jesus, vou tratar com ele. É assim que eu tenho para mim, no meu coração é assim. Eu não trato nada com o diabo. Não tenho nada para tratar com o diabo. Só tenho para tratar com Jesus. Mas isso para mim traz outra imagem, que quando eu vou na sua direção, e eu bato na sua porta, Jesus abre a porta, ele diz: pois não. Aí eu tenho que dizer: o José está? Eu vim vender meu carro para o José. Ah, pois não. O José está? Eu vim contratar o José para trabalhar para mim. O José está? A Maria está? Eu queria ter uma conversa em particular com a Maria. E Jesus vai dizer: que conversa você quer ter com a Maria? Eu falei: é uma conversa que o senhor pode assistir, inclusive. Aliás, é uma conversa que o senhor é muito bem-vindo em participar. É Jesus quem abre a porta. Por isso, quem despreza o outro, despreza o Deus que está presente na vida do outro. E que imprimiu na vida do outro a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, quando nós falamos de ética, nós estamos falando de um negócio muito mais abrangente. E nós não estamos falando apenas da honestidade individual e particular. Porque esse país é um país podre. Esse país é um país podre. Não tem um sujeito que pode negociar com o nosso governo sem contribuir com reserva técnica. Não tem um sujeito que pode negociar com esse governo sem ter que pagar um pedágio. Esse país é um país podre. É sistêmica a corrupção, a injustiça nesse país. Então não é apenas a gente falar assim que nós estamos querendo ser crentes mais honestos. Não, nós queremos uma sociedade mais justa. Nós queremos os nossos direitos reconhecidos como cidadãos. E nós queremos também levantar a nossa voz para cooperarmos, para que esses direitos sejam possíveis e estendidos a todos. Por isso, em segundo lugar, quando falamos assim,
mais, sinal do reino. E quando falamos mais igualdade, mais justiça, em segundo lugar, nós estamos falando que mais quer dizer, vamos fazer mais. Se estamos doando 500 mil, no ano que vem, quem sabe, podemos doar 1 milhão. Se estamos cuidando de 1.000 pessoas, quem sabe, no ano que vem, podemos cuidar de 10 mil pessoas. É mais, vamos fazer mais. Mas vamos fazer mais com mais qualidade, com mais excelência, com mais competência, com mais dedicação, com mais esmero, com mais valor. Mais, isso é sinal do reino. Mas quer dizer uma outra coisa também, vamos fazer mais fundo, vamos meter a mão na lama, não vamos fazer apenas uma campanha glamourosa, e não vamos apenas usar uma camisa que se parece com grife, e que a gente gosta inclusive de passear no shopping com a camisa da campanha. Não, nós vamos fazer uma campanha e vamos nos meter no meio da podridão da nossa sociedade. Não é entregar cesta básica e fazer festa de Natal para o pessoal da creche. Não é apenas ir lá como voluntário, de terça-feira à tarde, ser dentista no projeto social. Não é apenas dedicar um trabalho pro bono como advogado para a ONG. Isso tudo sim. Não vamos desmerecer nada do que estamos fazendo, mas vamos fazer mais. Mais. Quer um sintoma de como nós precisamos refletir e colocar o coração diante de Deus para fazer mais, e que essa campanha, mais sinal do reino, tem valor e significado, tem sentido, tem relevância, tem pertinência para o nosso momento, é que eu tenho certeza que muita gente pensa assim, eu não vim na igreja para ouvir isso. Eu preciso de uma palavra de encorajamento, eu preciso de uma palavra profética. Eu preciso recarregar minha energia espiritual para enfrentar a próxima semana. O pastor vem falar e coisa, parece o Jornal Nacional, isso aí, discurso do PT. Fizemos o nosso Fórum Cristão de Profissionais sobre realengo, violência urbana. Aí perguntaram para mim, mas o que isso tem a ver com a igreja? O que tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver com a igreja. Porque o nosso problema é esse, nós não temos apenas que pensar o que tem a ver com a igreja, nós não existimos para pensar o que tem a ver com a igreja, nós existimos para olhar para o mundo que Deus criou, por quem Jesus morreu, se deu, olhar para esse mundo e falar assim, o que é que isso aí tem a ver comigo? Tem tudo a ver, e o que é que eu posso fazer por essa realidade caótica, mesquinha, nojenta, injusta, aviltante à imagem e semelhança de Deus no ser humano, e aviltante ao próprio Deus, para que não ocorra conosco o que o autor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, disse que seria possível acontecer. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu. A ira, isso é Romanos, hein? Não é Velho Testamento, não é Yahvé, não é o Deus lá furioso do Velho Testamento, não. É Novo Testamento. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Para que a ira de Deus não se desperte contra nós. Então vamos fazer mais. E quando dizemos mais igualdade, mais justiça, eu quero sugerir que nós estamos dizendo mais horizontalidade na nossa espiritualidade. Nós temos uma espiritualidade muito vertical, pessoal. Alienante, mágica, metafísica. Nós discutimos onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Eu coloco um texto no meu blog e vem um gaiato falar que Deus é soberano, Deus é soberano. Eu sei que Deus é soberano, mas não estou preocupado com isso. Fica discutindo soberania de Deus. Todo debate que eu vou que abre para público, ontem aconteceu isso, perguntaram para mim sobre teísmo aberto. Você sabe o que é teísmo aberto? Se não sabe, não precisa saber, é uma bobagem, não esquece. Mas é debate, a pessoa quer saber teísmo aberto. Os profetas, se estivessem presentes no debate, iam dizer, para com isso, pergunta sobre o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, a criança, o velho.
o doente na fila do SUS, o camarada que está na fila do transplante, pergunta sobre eles. Os profetas estão preocupados com isso. Veja que interessante, nós queremos palavra profética, nós queremos arrebatamento espiritual, ficar arrepiado no louvor, nós queremos a bênção. E Deus está dizendo, para de cantar, pessoal, pratique a justiça. Venda seu carro direito amanhã que você vai experimentar o gozo do Espírito Santo. Faz um negócio honesto, cidadão, pelo menos um do teu negócio. Faz um honesto, que você vai experimentar uma alegria do Espírito Santo. Isso é profecia para a sua vida, viu? Faz um negócio honesto para você ver. Faz um negócio honesto, cuida de uma pessoa, registra bem seu funcionário, paga bem o seu funcionário. Trate-o com dignidade, vai dar o panetone para ele no Natal para posar de bom moço. Cuida dele, ele tem serviço dentário à disposição dele, tem plano de saúde, está registrado, está bem cuidado, filho dele está na escola, tem programa de livrar esse seu funcionário do alcoolismo, da mão do agiota. É isso aí, vai lá e faz isso, não vem cantar aqui domingo. Mais horizontalidade. Mais horizontalidade. É o que Deus está falando pelos profetas. Veja o que disse Stuart Edgar Angel Jones. Stuart Angel, filho de Zuleika Angel Jones e Norman Angel Jones. Dessa você já deve ter ouvido falar. Zuzu Angel. Stuart foi filho de Zuzu Angel, que foi brutalmente assassinado. Ele foi assassinado da seguinte maneira: depois de ser torturado à exaustão e já quase sem vida, ele foi amarrado a um veículo de uso militar, com a boca no cano de escapamento, e arrastado pelo pátio da unidade militar onde ele estava preso. Stuart Angel disse o seguinte: mamãe, você me pergunta se eu acredito em Deus, e eu te pergunto, que Deus? Mamãe, você me pergunta se eu acredito em Deus, e eu te pergunto, que Deus? Tem sido minha missão te mostrar Deus dentro do homem, pois somente no homem Deus pode existir. Não há homem pobre ou insignificante que pareça ser, que não tenha uma missão e uma dignidade. Todo homem por si só influencia a natureza do futuro. Através de nossas vidas, nós criamos ações que resultam na multiplicação de reações. Esse poder que todos nós possuímos, esse poder de mudar o curso da história, é o poder de Deus em nós. Confrontado com essa responsabilidade divina, eu me curvo diante do Deus dentro de mim. Eu não tenho dúvidas que a maioria esmagadora dos evangélicos do nosso tempo condenam Stuart Angel ao inferno, porque não aceitou Jesus como seu Salvador, não foi batizado numa igreja evangélica, não frequentou escola dominical e não cantava músicas para Deus de domingo, não distribuía folhetos. Mas eu me pergunto, essa consciência tão encharcada de Deus, o que quer dizer para nós? E eu confesso a você, não confesso nada, eu já falei o que eu tinha para falar. Mais ética, mais mão na lama. Chegou um tempo de nós fazermos mais e sermos sinal mais concreto do reino de Deus como comunidade. Eu não faço a menor ideia de como será a nossa campanha do ano que vem. E que desafios Deus há de trazer para nós no ano que vem.
que engajamentos, que lutas, que compromissos de justiça nós vamos assumir como comunidade e cada um de nós como filhos de Deus. Mais ética, mais profundidade na nossa ação, mais horizontalidade na nossa espiritualidade. Termino lendo duas falas de dois teólogos latino-americanos. Juan Luís II diz: aqui está outra forma daquele "é bom que eu vá", que Jesus disse. Eu vou e o Espírito Santo será derramado. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que é por minha ressurreição, disse Jesus, que eu envio do meu Espírito. E Jesus então está substituindo o anúncio pela realidade. É como se ele estivesse dizendo a nós: a partir de agora, nunca mais como antes acalmarei a tempestade, mas o meu Espírito a acalmará. Quando vós, tecnicamente, tiverdes construído navios capazes de suportar as ondas, nunca mais vos tornarei a alimentar a multidão no deserto, mas o farei quando o meu Espírito Criador os tiver levado a melhorar os solos e a distribuir suas riquezas. E se nestas tarefas de amor sofreis, eu não posso evitá-lo, porque já não estou entre vós, mas em vós, como fonte desse amor, dessa criatividade e dessa pertinácia que vos leva a vos amardes mais solidária e eficazmente. Mais ainda, sou eu em cada um de vós. Eu sofro por causa do mar tempestuoso, do solo árido, da miséria e da alienação, exatamente como vós. Não vos embarquei numa aventura sem saber se o porto valerá a travessia. A única garantia, a grande garantia que posso dar-vos é o ter me embarcado definitivamente convosco. Jesus não está mais lá, está em nós. E não está entre nós, está em nós. Mais horizontalidade na nossa espiritualidade. A ação de Deus é transcendente, no sentido de que só se torna visível e efetiva através da ação do imanente. Dessa forma, Deus não faz coisa alguma ao nosso lado para nos completar ou em nosso lugar, suprimindo-nos, mas faz com que nós façamos, pois sustenta o nosso ser e o nosso agir. No plano da realidade, a ação parte da criatura, possibilitada pelo plano espiritual do Criador. Assim, quanto mais Deus faz, mais nós fazemos. Quanto mais nós fazemos, Deus está fazendo em nós e através de nós. Mas onde a criatura falha, entre aspas, Deus falha, porque desde que nos criou, decidiu livremente nada fazer sem o nosso acolhimento e a nossa colaboração. Paulo Roberto Gomes, brasileiro, teólogo católico. É isso que quer dizer Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus sempre desejou morar em nós, habitar em nós, viver em nós. Deus sempre quis estar em nós, Cristo em nós, para nós agirmos no mundo, reconhecendo Cristo neles, que também são nós. Mais igualdade, mais justiça, mais ética, mais profundidade, mais horizontalidade na nossa espiritualidade, mais responsabilidade nossa. Você crê em Deus? Eu pergunto, em que Deus você crê? O Deus que está lá no alto e sublime trono? Eu digo, cada dia mais eu me converto a esse Deus que habita em mim. O Cristo vivo e ressurreto que habita em mim pelo seu Espírito Santo. E reconheço que também habita em você, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. E quando nós afirmamos mais igualdade, não é de outra coisa que nós estamos falando, senão isso que acabei de lhes dizer. Que Deus nos abençoe. Amém.